Pessoal, bom dia. Vamos dar início a essa segunda palestra da Zona de Masterclass. Palestra bem badalada por Jacques Paz, com o tema Podemos gerenciar o gerenciamento de projetos, a batalha entre soft skills e estrutura organizacional. Alô, alô? Todo mundo me escuta? Essa é a pior parte, né? Porque a gente tem que cuidar com o que a gente vai falar, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado por vocês estarem todos aqui. E peço desculpa pelo atraso. A palestra do lado aqui, o pessoal estava falando sobre PMO e tudo mais, e PMO é sempre um assunto que gera muito debate. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu vou tentar fazer algumas provocações com você sobre se de fato a gente pode gerenciar o gerenciamento do projeto. E mais do que gerenciar o gerenciamento do projeto, é saber se de fato, né, conhecer tudo aquilo que falam sobre projetos e sobre os hard skills, sobre os conhecimentos que a gente precisa ter, faz sentido ou não faz sentido. Então, para apresentar, né, eu sou marido, pai de 2 filhos, e segundo uma enquete que eu fiz dentro da minha casa, são os filhos mais lindos que existem no mundo, e poeta. Sou mestre em gestão empresarial, sou professor convidado da FGV no Sistema de Sustentabilidade ESG, e possuo mais de 25 anos de gerenciamento de projeto. Eu coloco esse maisinho aqui para não entregar a idade, né? Mas então, já percorri aí o gerenciamento de projeto, desde plataformas de petróleo a galinheiros, né? Então, tive uma vida bastante corrida a esse respeito. E eu preparei aqui, para a gente conversar, uma jornada, né? Essa jornada, ela começa no ciclo de vida dos projetos, né? E depois uma provocação, né, sobre se de fato a gente sabe o porquê que os projetos falham, né? Depois, a ideia é falar um pouco sobre hard skill, soft skill e um temperinho a mais, e a gente encerra essa jornada, né, nos questionando se de fato, né, a gente consegue gerenciar o gerenciamento do projeto, né, gerenciando o gerenciamento dos projetos, né, ou não, né, para saber se de fato a gente tem essa capacidade. E aí eu trouxe o primeiro slide aqui, que é onde que vai ser a nossa linha base, nossa linha mestra, né, ciclo de vida de projetos. Uma pergunta, alguém já se viu nessa charge que está aqui do lado? Eu queria que as mãos fossem levantadas assim. Né? 1, 2, só 2. Duvido. Ou vocês estão mentindo. Duvido. Não, duvido. Não, vou fazer a pergunta de novo, acho que vocês não escutaram, o som está ruim. Né? Alguém de vocês já pegou um projeto, né? Eu vou interpretar aqui, alguém de vocês já pegou um projeto, né, que já estava atrasado? Ou que tem uma pressão para o prazo? Melhorou, né? Então, pelos meus cálculos aqui, contando as mãos, dividindo por 2, 90%, aqui já tem isso. É sobre isso, né? É um pouco disso que a gente vai falar. E agora uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, alguém sabe quais são os ciclos da vida do projeto? O que é que faz a fase do ciclo de vida do projeto? Alguém quer se arriscar? Vitor quer se arriscar. Qual é a primeira fase do ciclo de vida de projeto? Qual? Iniciação. Bacana. Qual a segunda? Oi, planejamento? Falem mais alto. Alguém tem microfone? Planejamento? Planejamento. E a terceira? Execução. Lamento informar, mas não. Né? A primeira fase do ciclo de vida de um projeto é o entusiasmo. Todo mundo, recebemos o projeto, bacana, todo mundo feliz que recebeu um projeto. Né? Junta o time, fala, ganhamos o projeto, bacana, vamos lá. Tem o gerente do projeto, tem o cara, esse projeto faz sucesso. Né? A segunda fase é a desilusão. Cara, esse projeto não é nada daquilo, cara. Enganaram a gente. Isso aqui não estava no termo de abertura do projeto. Esse cronograma não é assim, não é?
Alguém já se viu desiludido depois que conheceu de fundo um projeto? A terceira fase é o pânico. A terceira fase do ciclo de vida do projeto é o pânico, onde todo mundo começa a bater cabeça. Estou errado? Até agora vocês estão reconhecendo aqui o projeto de vocês? Isso aqui ninguém mostra na teoria, né? Tu pega um livro de como gerenciar bem o projeto, ninguém fala disso, né? É isso. É aquela velha história, né? Quando a gente está na escola, a gente vê um desenho da centopeia, né? Ah, que linda é a vida. Aí quando tu vê uma centopeia, eu falei, porra, não é nada daquilo que eu vi na primeira série. É isso, é o pânico. Todo mundo batendo cabeça, tentando achar uma solução e tudo mais. A quarta é a busca por culpados. Aqui todo mundo já viu isso. Todo mundo já foi culpado por um projeto que falhou, não foi? Quem aqui já foi culpado ou culpado direto ou indiretamente por um projeto que falhou? Todo mundo. Isso é bom. Né? O quinto é a punição dos inocentes. A gente achou o culpado. Aí tem um estagiário passando no lugar errado, na hora errada. Ó, tá aqui o cara. Ele que ferrou aqui o nosso cronograma. É a punição dos inocentes. E a última fase do gerenciamento do projeto, que para mim é a mais emblemática, é os elogios a quem não fez porra nenhuma. Não é? Alguém discorda disso? Alguém discorda que essas são as 6 fases da vida do projeto? Alguém já leu o PMBOK? Ler o PMBOK é demais, né? Porque o PMBOK é ruim demais de ler, por exemplo, mas ele tem um arcabouço interessante. Ou algum outro documento que fala sobre gestão de projetos? Alguém já viu isso aqui? Porque isso aqui não diz respeito à qualidade técnica. Ela diz respeito à qualidade humana. E aqui, nessa apresentação, nessa jornada, eu vou focar em 3 fases. No pânico, não quero que ninguém sinta medo aqui, não vou botar foto aqui de ninguém. A segunda, busca por culpados, e a terceira, punição dos inocentes. Eu queria falar da honraria aos não participantes, mas eu fiquei sabendo que o meu chefe vai vir ver aqui, aí eu falei, não, esse aqui eu vou pular. Né? E por que dessas 3? Né? Porque essas 3, elas nos tiram do conhecimento comum. E qual é o conhecimento comum? Que se eu tiver um cara fera em cronograma, se eu tiver o melhor cara em gerenciamento de custos, de CAPEX e tudo mais, eu vou ter um projeto bem gerenciado. Se eu tiver um termo de abertura de um projeto muito bem elaborado, eu vou estar com um projeto muito bem gerenciado. Eu tenho a possibilidade de ter um projeto muito bem gerenciado. Né? Mas será que isso é verdade? Será que a gente consegue, de fato, isso? Aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente sabe por que os projetos falham? Alguém aqui sabe me dizer, na maioria das vezes, por que os projetos falham? 1 ou 2 aí? Oi? Comunicação, o que mais? Escopo mal definido. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia do porquê os projetos falham? Expectativa. Expectativa em que sentido? No sentido de que, de repente, o escopo não está tão bem definido que o projeto tem uma série de expectativas que não vão ser Eu posso chamar de mentira? Pode. Tá. Então, a gente mente pra cacete quando quer aprovar um projeto, né? Porque fica todo mundo empolgado que é a primeira fase do ciclo, né? Não, esse projeto vai nos ajudar a povoar Marte, né? Nunca ninguém foi a Marte, mas vai ajudar a gente a povoar. Né? Mas não é só isso. Vocês reconhecem esses 2 eventos aqui? O evento da Challenger e o evento de Chernobyl. Né? Você sabe o que esses 2 desastres têm em comum? Oi? Morreu gente, muita gente, né? E tem gente morrendo até hoje por conta de alguma delas, mas além disso. Esses 2 eventos aconteceram em 1986, quando o Brasil perdeu para a França e Zico perdeu um pênalti. Tá? Então, os flamenguistas vão me perdoar aqui, mas, infelizmente, né, o terceiro evento que aconteceu nesse ano foi a perda lá da Copa. Mas não é só isso. Esses 2 projetos, esses 2 eventos, eles foram causados por uma falha em projetos extremamente bem controlados. Né? Eu deixo 2 QR Codes aqui para as pessoas que tiverem mais interesse em ver. O primeiro QR Code, ele traz o President Commission, que é conhecido como Rogers President Commission,
que foi a comissão feita pelo presidente dos Estados Unidos logo depois que a Challenger ela explodiu, né? E aqui vocês vão ver exemplos de escopo muito bem definidos, vocês vão ver exemplos de cronograma muito bem elaborados, custos muito bem gerenciados, comunicação muito bem feita, plano de comunicação exemplar, e não é à toa que todo mundo, quando se refere, e todo mundo é muita gente, mas eu estou falando de muita gente mesmo, né? Quando se refere a um projeto gerenciado, a primeira piada que vem, vai gerenciar esse projeto na NASA? E é interessante porque esse relatório, ele mostrou muitas coisas que muita gente não quer ver. E o desastre de Chernobyl, né, quem assistiu a série de Chernobyl e tudo mais, vai ter uma visão de que o evento ele aconteceu porque alguém tomou uma decisão errada na hora de foi fazer uma partida e tudo mais, e o reator RBMK, ele não estava preparado para aquilo e explodiu. Mas não foi isso. A causa do evento de Chernobyl foi um erro em um projeto muito bem controlado. Nesse QR Code aqui, vocês têm acesso, né? E esse documento aqui, ele é um documento que ele foi feito depois do Chernobyl, porque na época de Chernobyl a gente era um mercado fechado, União Soviética, difícil acesso, muita mentira acontecendo e tudo mais. Mas esse documento ele traz vários insights em documentos originais que mostram que o projeto de Chernobyl ele era muito bem gerenciado, ele tinha um cronograma muito bem feito, ele tinha um gerenciamento de custo muito, até porque, né, na antiga União Soviética, se não gerenciasse bem, ou tu fugia ou tu morria, né? Então, ele mostra esses projetos muito bem gerenciados. Só que, se eu tenho esses dois projetos muito bem gerenciados, o porquê que eles falharam? Se eu tenho um cronograma muito bem, se eu tenho um escopo muito bem definido, se a expectativa está bem alinhada, se o cronograma está muito bem, por que eles falharam? Né? A falha do ônibus espacial Challenger, ele tem uma causa fundamental. A causa fundamental é um fator psicológico, um viés psicológico, chamado viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É alguém que tem uma crença muito forte em algo e ele faz com que todo o ambiente convirja para aquela opinião dele. Tá? O viés da confirmação, ele é uma das causas fundamentais para o acidente de Chernobyl. Perdão, para o acidente da Challenger. Falando um pouco desse acidente, não sei se vocês têm o conhecimento, ele foi causado por uma arruela. Todo mundo sabe o que é uma arruela, né? Uma arruela é um negocinho desse tamanhozinho assim. Na verdade, a arruela é traduzido para o português, porque no inglês é o nome mais chique, é O-ring. Né? Ele foi uma arruela de borracha, né? Que todo um time de engenharia estava falando que ela não servia. Né? Foi feito o teste físico, eletrofísico, teste de engenharia, teste mecânico e tudo mais, tal. E mesmo assim, por um viés inconsciente do gerente do projeto, que estava com uma pressão dos seus superiores, a pressão fez com que eles lançassem algo que não poderia ser lançado. O que aconteceu na Challenger o viés da confirmação é como um exemplo muito banal, por exemplo, eu tenho uma teoria de que todo carro amarelo causa mais acidente. Aí eu vejo uma reportagem lá dizendo que um carro amarelo atropelou 30 pessoas e tudo mais. Fala, viu? Eu não falei que ele causa mais acidente? Mas ele não está preocupado em saber se a estatística mostra que a cor do carro influenciou no acidente. Mas é um viés de confirmação e ele vai buscar algo para fazer isso. Diferente do que aconteceu em Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl é outro viés psicológico chamado dissonância cognitiva. O que isso aí tem a ver com o gerenciamento do projeto? A dissonância cognitiva, ela faz com que eu tenha duas crenças, que para mim são reais, né? Só que elas são conflitantes. Mas elas são reais, ao menos para mim.
e eu sou levado a tomar uma decisão que vai contra a minha crença. Eu tomando uma decisão que vai contra a minha crença, né, eu tomo uma decisão normalmente intempestiva. E tomar uma decisão intempestiva eu não consigo analisar o resultado daquela minha decisão. Então, o acidente de Chernobyl, ele aconteceu porque um passo no teste de entrega não foi feito. Então, ele estava feito todo muito bem gerenciado, dentro da data prevista, só que o governo da União Soviética disse, vamos antecipar a entrada em Chernobyl. Para antecipar a entrada em Chernobyl, veio 4 caras de Marte falando assim, não, eu tenho a solução. Aquele teste de performance a gente não vai fazer. Porque a gente consegue fazer isso com a usina em operação. Só que não. Para que aquele teste fosse feito, a usina deveria estar parada. Que era o último teste de aceitação de fábrica para saber se de fato todos os limites operacionais da usina de Chernobyl estavam ok. E aonde que a dissonância cognitiva entra nisso? Todo mundo sabia que não podia fazer. Todo mundo sabia. Mas eles foram lá e falaram, vamos fazer. Então, aqui, eu estou trazendo só 2 exemplos de projetos que foram muito bem gerenciados, muito bem controlados, né, com documentos, todos eles acessíveis, e que falharam. Então, eu não estou dizendo aqui que um projeto não falha por um escopo mal definido. Falha. Óbvio que falha. A literatura está aí para mostrar para a gente. Né? Mas, eu foco nessa frase do diretor executivo da NASA, Alton Keel, que ele foi extremamente emblemático na comissão onde ele falou para o presidente norte-americano. O problema da Challenger foi o processo decisório no projeto. O processo decisório no projeto ocasionou uma falha humana. E essa falha humana estava em Marshall. Né? Marshall é o centro de lançamento de todos os ônibus espaciais da NASA. Então, eu posso ter um projeto muito bem definido, mas se o meu processo de decisão for falho, há grande possibilidade de que o meu projeto seja falho. E eu tenho certeza absoluta que todos aqui que já gerenciaram um projeto têm pelo menos um exemplo para dar. Eu estou olhando aqui alguns amigos que já trabalharam comigo, se a gente falar sobre isso, a gente vai se abraçar, vai chorar e vai falar de um monte de projeto que aconteceu isso. Mas é disso que a gente vai falar. Tá? Então, os desastres que eu estou trazendo aqui como referência, para a gente abrir o leque da discussão, ele mostra que sempre nós temos bons argumentos em projetos para tomar uma decisão que ela não precisa ser tomada, ou que ela não deveria ser tomada. Então, eu vou aprovar uma suplementação, um pedido de verba orçamentária. Tem alguma decisão lá que está escondida que eu não preciso tomar ela. Seja porque eu estou tomando uma pressão de um presidente ou do meu chefe, mas tem uma decisão lá que ela não precisa ser tomada. Então, todos os projetos carregam isso. Tá? Em geral, elas só são tomadas pela influência do poder, em todas as diversas representações. E aqui, eu vou fazer um parênteses aqui na palavra poder. Né? A palavra poder, ela carrega um espectro muito grande. Tá? Então, eu posso pegar da esquerda, lá no início do poder, quando falo poder, é algo que alguém faz sobre outra pessoa e aquela pessoa faz porque ela está sendo mandada. Eu posso ir para um outro extremo do poder, onde que eu falo o seguinte, eu tenho um argumento, né, que para mim ele é viável, e eu vou te convencer. Então, eu estou usando o poder de convencimento, não ainda de coerção, poder de convencimento. Então, eu estou usando um poder que eu tenho. E não necessariamente o poder aqui, eu estou falando de poder hierárquico. Né? É um poder de narrativa, é um poder de argumentação, é um poder. Né? Ou eu posso ir mais para o centro e falar o seguinte, é o poder como a gente vê ele em todos os nossos habitats. Faça.
Aí tem aquele poder que fala o seguinte, fulano fez alguma coisa que não faria se Beltrano não tivesse feito para ele fazer, e fulano não concordava com aquilo. Então, Beltrano assumiu uma posição de poder sobre ele, independente da posição hierárquica. Então, poder aqui, quando eu falo de poder, ele é um espectro muito grande. Tá? Não é poder impositivo, né? É o poder do espectro. Só que esse poder, ele transforma o modo de ver em modo de não ver algo. E aí o que acontece? Um exemplo lá da Challenger, estava todo mundo lá, estava lá em cima da mesa. Aí chegou o cara e falou assim, meu amigo, tu fez o cálculo em caneta azul, eu falei para fazer em caneta vermelha, vamos lançar. É um viés cognitivo, é um viés de confirmação, mas ele transformou um modo de ver algo no modo de não ver. Ele não se preocupou mais em tomar uma decisão. Então, em projetos de capital, por exemplo, quando a gente está falando disso, vamos fazer um transportador de correia assim. Aí chega alguém e fala assim, não, é melhor fazer um pipe conveyor. Mas por quê? Não, porque eu trabalhei lá, assim, vamos botar um pipe conveyor. Botemos o pipe conveyor, né? Uma corrente em tubo, corrente tubular. Aí a gente está transportando um material que gera gás. A correia que foi projetada para fazer 15 anos, está fazendo em 5 meses. Por quê? Porque alguém tomou uma decisão que não estava embasado, né? E esses modos de ver são criados e sustentados por processos conscientes que influenciam os nossos processos inconscientes. Em geral, essas decisões são tomadas em ambiente de pressão. Quais são eles? Projeto atrasado. Projeto vai para o conselho. Tentamos fazer isso várias vezes e não conseguimos. Né? Então, o ambiente onde é tomada essa decisão influencia nos projetos inconscientes. Aí chega alguém lá e fala assim, cara, se a gente não aprovar esse projeto, a gente vai ter um problema no plano de produção. Tu está numa reunião que tu não tem acesso ao plano de produção, mas tu olhou alguém falando isso, falei, opa, peraí, eu não quero ser o responsável por impactar o plano de produção. Então, eu estou usando um processo consciente, fazendo com que isso influencie o inconsciente de outras pessoas. Está ficando claro até aqui? Estou falando muito rápido, tom de voz. Esse é o meu problema, porque daqui a pouco vem pergunta. Oi? A culpa é deles ali, não é? Não? Está muito baixo? Vou falar um aqui que está mais alto. Ficou melhor? Quem está me escutando melhor, bate palma. Filma para mostrar para minha mãe depois que eles me aplaudiram. Então, eles são criados, sustentados por processos conscientes que influenciam processos inconscientes. Então, é muito comum nas empresas a gente olhar um processo e achar que o nosso processo está bem mapeado, só que por trás daquilo tem argumentos que não estão visíveis. Um efeito iceberg. Eu mostro a ponta dele, embaixo dele tem um monte de coisa. Só que isso não aparece, né? Porque o processo de decisão, ele levou àquelas conclusões. Então, por que projetos falham? Cara, é a pergunta de 1 milhão de mesmas respostas. A gente vai na literatura, né? O projeto falha por N motivos, né? Então, o que vocês falaram aqui no início, está na literatura. Se nós pegarmos aqui os principais autores, né? O Kessner, se nós pegarmos aqui vários outros autores, eles vão dar uma lista do porquê que os projetos falham. Né? Eu estava conversando com o Schoma aqui no início, ele estava falando sobre FEL, né? Ele falou do efeito cauda, do FEL e tal. Aí eu até brinquei com ele, isso é fantástico. Né? Mas, antes disso, tem muita coisa, tem muito mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia é capaz de supor. Se vocês saíssem daqui hoje, pegassem qualquer livro desse aqui, ou qualquer literatura, vocês iam chegar numa relação tipo essa. Por que os projetos falham? Má gestão de recursos. Alguém falou aqui, má gestão e tal. Expectativas irrealistas. Culpa do planejador. O planejador achou que ia dar certo. Né? Desalinhamento entre as partes interessadas. Comunicação. Comunicação e gestão de riscos ineficientes. Tá? Eu não vou ler todos aqui. Alguém aqui discorda dessa lista? Essa é uma lista resumida, baseada em vários pesquisadores. Quando a gente está olhando o projeto, no final dele, está fazendo o pós-mortem do projeto, a gente chega a essa conclusão. Né? Mas algum gerente do projeto aqui já se perguntou, por quê?
Por que o recurso estava mal gerenciado? Por que eu tive mudanças tardias no meu projeto? Tá? Alguém já se perguntou por quê? Em geral, a gente esquece um fator, que é o lado humano. Não sei vocês, mas eu adoro o Dilber, né? Então, tem sempre um fator humano que ele é negligenciado na gestão do projeto, e é sobre isso que eu estou conduzindo agora a vocês ao final, sobre o porquê que os projetos falham. Né? Essa tirinha aqui, ela representa um negócio muito interessante para mim. Né? Eu finalizei o meu post-mortem, né? Meu IPR, o meu análise de projeto, análise final de projetos, independente da nomenclatura que se utilize. Né? Qual foi o nosso problema? Pessoas. Né? As pessoas erradas? Não pensa sobre isso. Tá? Nem sempre são as pessoas erradas. Nem sempre são as pessoas certas. A gente pode ter o melhor projeto, com as melhores pessoas, e mesmo assim o projeto dá errado. Por quê? Porque tem muito mais além disso. Tá? Então agora a gente vai falar um pouco de hard skill, soft skill e aquele algo a mais. Eu trouxe aqui essa imagem propositalmente, que essa imagem ela representa o viés da confirmação. Tá? O que é o viés da confirmação? O que os fatos dizem? Tá? Eu tenho um arcabouço de fato, e todo projeto, sem exceção, tem um arcabouço de fato. Tá? Muitos deles estão espalhados, não estão unificados e tudo mais. Aí, eu tenho essa informação, onde? Eu não sei, mas tem. Tá? Mas tem, estou vendo um monte de gente rindo aqui, cochichando, tal. Então, todos têm. Né? Só que eu, como tomador de decisão, eu tenho minhas crenças. Né? Eu tenho minhas crenças e eu vou procurar nos fatos aquilo que sustenta a minha crença. Então, eu tenho um arcabouço de fatos aqui que eu subvalorizo. E por que eu subvalorizo? Porque não tem ligação com a minha crença. E o que eu faço? Eu supervalorizo a minha crença. Tá? E aqui a gente entra numa pesquisa realizada com mais de 300 profissionais, né? Diretores, gerentes, líderes de projetos, majoritariamente da indústria da mineração e outras. Então, projetos que são similares, ou seja, projeto de TI, não entrou, projetos onde que a gente tem uma característica muito similar, né? Foram convidados a responder essa pergunta. Eu vi aqui, que eu mandei a pesquisa para algumas pessoas aqui, depois eu vou ver se vocês responderam lá. Tá? Eles foram convidados a responder uma pesquisa para tentar responder uma pergunta simples, no final do dia. O sucesso ou insucesso de um projeto está no bom uso das técnicas e comportamentais? Aí, nas técnicas, a gente pode falar das ferramentas que eu estou utilizando, eu posso falar do meu conhecimento técnico, eu posso falar de várias outras coisas. Né? E como que essa pesquisa foi conduzida? Para essas mais de 300 pessoas, foram mandados um questionário de 46 questões, direcionadas para o ambiente organizacional, tá? E para o ambiente de gerenciamento de projeto. E elas foram elaboradas com base em autores reconhecidos. Então, tem gente que olha que, eu sigo muito o Feinberg, que é o principal professor de Oxford lá, que tem vários livros publicados, né? Por que os projetos falham, o que aconteceu no aeroporto de Heathrow, por que os projetos de túnel, eles falham. Ele tem mais de 20 mil projetos na biblioteca dele, lá, e muito boa, inclusive. Eu contatei esse professor, inclusive, antes de fazer essa pesquisa. Então, nós pegamos vários professores, vários livros, várias bibliografias, capturamos o porquê, fizemos as questões baseadas nisso, e para tentar chegar a essa conclusão. Só que não foram qualquer pessoas que a gente fez esse filtro. Nós pegamos pessoas que têm, no mínimo, 10 anos de experiência em gestão de projeto. Então, o cara que entrou ontem no gerenciamento de projeto, infelizmente, ele respondeu, mas ele não foi considerado. E nós consideramos também um fator idade, fator experiência. Por que nós consideramos fator experiência? Né? Porque, em geral, quem tem mais experiência, ele vivenciou mais coisas. Né? Então, a pessoa ela, com mais de 35 anos de idade, com 10 anos de experiência no mercado, e que
trabalhem com projeto ou tenha trabalhado com projeto nesse tipo, diretor, gerente e tudo mais. E aí começa para nós o momento eureka, ao menos para mim. Né? Quando perguntados, né, aqui eu não vou passar as 46 pesquisas, 46 perguntas, fiquem muito tranquilos, tá? Eu vou pegar um compilado para trazer algumas informações para vocês. Quando a gente olha os fatores que mais contribuem para o sucesso do projeto, na ordem, eles falaram soft skill, hard skill e poder. Poder, de novo, naquela amplitude inteira do poder. Né? Então, o que eles falaram no final do dia? Né? Eu posso ter o melhor projeto do mundo, mas as pessoas que estão no meu projeto, eles precisam de um soft skill. Ok? Tudo bem até aqui? Elas precisam de um soft skill. O soft skill ele é mais importante para o sucesso no projeto. Né? Só que, quando a gente começa a cruzar as respostas, a gente vê que tem cenários onde as competências técnicas são mais importantes do que o soft skill. E aí a gente vai lá para o nosso time de RH. Não, eu preciso contratar um gerente de projeto. Não, vamos analisar o soft skill do cara. Meu amigo, talvez não seja aí a solução. Eles colocaram que nas atribuições, né, quando eles tiveram que dar peso nos fatores de sucesso, né, entre 0 e 100, eles colocaram 75% do peso no hard skill. Olha que contraditório. Né? A gente fala que para o sucesso é o soft skill, só que para o sucesso, o soft skill. Mas tem lugares, tem ocasiões onde o soft skill não adianta de nada, ou adianta pouco. Eu posso ter uma boa comunicação, ou eu posso ter uma boa interferência com meus stakeholders, mas o mais importante, o mais interessante, é que o peso entre soft skill e poder ele ficou igual. E ele ficou pouquíssimo abaixo do hard skill. Olhando o resto da pesquisa, a gente pode concluir, pode inferir que soft skill é importante, muito, para o relacionamento e tudo mais. Né? Mas ele não garante o sucesso do projeto. Ele é um fator muito importante, mas não garante. Só que quando a gente inverte e procura saber o porquê que os projetos falham, né, e a gente muda a pergunta, o que mais contribui para o insucesso do projeto? Né? O poder, ele assumiu a dianteira. Soft skill ficou em segundo lugar. E o mais interessante é o seguinte, soft skill ele ficou em segundo lugar, desculpa pessoal, soft skill ficou em segundo lugar porque normalmente são as pessoas que têm o maior soft skill que são as apaziguadoras, né? Então, elas estão lá no meeting. E o hard skill, ele ficou abaixo de tudo. Então, eu posso dominar o Safran, posso dominar o Primavera, posso dominar o EcoSys, posso dominar o Project, posso dominar todas as regras da ACE, posso dominar o PMBOK. Vai adiantar? Pode ser que sim, mas talvez não. Por quê? Porque eu tenho a ponderação, de um peso de 100% em alguns projetos, onde que a influência do poder acaba com tudo. Acaba com tudo. Né? E interessante que 74% dos respondentes afirmaram que a sua decisão já foi influenciada pela imposição do poder. Quem aqui que já gerenciou o projeto e já teve a sua decisão influenciada por alguém que chegou de Marte? Quero mais de 90% aqui de novo. É interessante, né? É interessante, porque o insucesso de um projeto, ele não está vinculado somente a um cronograma mal feito. Daí a importância de um sponsor forte, daí a importância de a gente conseguir fazer com que aquilo que nós definimos seja concluído. Né? Então, nós estamos entrando agora na fase final, gerenciando o gerenciamento de projetos, ou não. A gente pode gerenciar o gerenciamento dos projetos?
Quem acha que sim, levanta a mão. Eu frustrei um monte de gente, porque um monte de gente falava que podia antes. Não quero frustrar, não. 2 pessoas só acham que a gente pode gerenciar, gente? Não pode ser. Quem acha que a gente não pode gerenciar o gerenciamento do projeto, levanta a mão. O resto é indeciso. Então, isso significa que eu botei uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Quem acha que eu botei uma pulga atrás da orelha de vocês, levanta a mão. Bom, legal. Já valeu a pena. Já não vou mais nem fingir diarreia. Tá? Nós temos pensado e repensado nessa ideia por quase 10 anos. Mas agora que o nosso concorrente lançou, para tudo o que tu está fazendo. Todo mundo vai trabalhar nisso. Alguém já se viu numa situação como essa? Esquece o concorrente. Né? Vê aquele projeto no teu backlog lá, na tua lista de entrada de projetos. 10 anos. Né? Tá lá aquele projeto que foi orçado em cruzados novos. Né? Tá lá. Aí chega alguém e fala o seguinte, cara, aquele projeto, vamos implementar. Para tudo. Alguém já se viu nessa situação? Levanta a mão quem já se viu. Bacana. 90% já se viu aqui. Tá? Então eu vou além. Tá? As informações para evitar o impacto negativo num projeto, segundo a pesquisa, todas elas estavam disponíveis, sem exceção. No entanto, elas não foram utilizadas adequadamente. Viés da confirmação. Minha crença sobrepõe o fato. Certo? Dissonância cognitiva. Tenho 2 crenças conflitantes. Eu vou agir contra ela e isso vai me gerar um desconforto. Só que, por isso, né, as competências comportamentais dos gerentes dos projetos, ela é importante. Mas uma das principais competências é olhar o contexto que o projeto está sendo executado. Qual o ambiente de poder no qual aquele projeto está submetido. Né? E o poder do ambiente de projetos, ele... Estão abanando lá, vou abanar também, não sei quem é. Né? Ele torna um julgamento coletivamente aceito, mesmo contra a realidade dos fatos. Tá? Vocês sabem quantos comitês a Apple tem? Alguém tem uma ideia? 0. A Apple não tem nenhum comitê. E o que nós no Brasil fazemos quando tem um problema? Chama um comitê. Chama as pessoas que conhecem. Tem um termo que eu acho muito bonito, né, no Brasil, que a gente usa muito, que é, chama as pessoas de saberes notórios. Né, os especialistas. Vamos chamar aquelas pessoas para tomar uma decisão. E aqui, nesse ambiente coletivo, a gente entra no terceiro viés psicológico. Né? Você se lembra lá do ciclo de vida do projeto, né? A gente já passou por 2, vai passar pelo terceiro agora. E qual é esse terceiro viés? Né? Esse viés psicológico. É um efeito chamado Dunning-Kruger. Né? O que isso aí diz? Ele diz o seguinte, que uma pessoa que tem um conhecimento muito raso sobre alguma coisa, ele influencia o ambiente e faz com que as pessoas que têm um conhecimento absurdo sobre aquilo reflita e dê 2 passos para trás e fique com ou vergonha ou se questionando, principalmente se questionando, se aquela verdade dele é de fato uma verdade. Ou seja, uma pessoa sem conhecimento, né, faz com que a gente mude a nossa opinião, mesmo a gente sendo expert naquele assunto. Efeito Pablo Marçal, talvez, né, efeito coaching, efeito mentor, né? Eu tenho um amigo que virou coaching, né, trabalhou comigo durante anos numa startup, e aí ele falou para mim, Jacques, eu vou virar coaching. Aí eu falei para ele, deu tudo errado? Né? Porque se tudo der errado, a gente vira coaching, né? Ah, deu errado, fui demitido, vou virar coaching. Né? Vou explicar para os outros aquilo que eu não sei de uma forma que ninguém vai entender. Mas é isso. Né? Conta a realidade dos fatos. E olha que interessante. Olha que interessante isso. É para eu acabar já? Eu vou roubar o tempo deles. Eles me roubaram o tempo. Estou acabando.
64% dos entrevistados afirmaram que a simetria de poder, ou seja, uma decisão entre duas pessoas que têm hierarquias diferentes, impõe vontades contrárias à necessidade do projeto. 66% afirmaram que a simetria do poder impacta negativamente no sucesso do projeto. 84% afirmam que o seu projeto já foi impactado negativamente por desvio de prioridade ou mudanças indevidas. Alguém aqui já viu um projeto e falou o seguinte, cara, o VP pediu para fazer isso, muda o projeto. Ou o diretor, está vindo alguém lá do exterior, muda o projeto porque ele acha que aquilo é importante. É o caminho para o começo do insucesso do projeto. E 60% afirmaram na manipulação de informação. E a manipulação de informação aqui, ela não é o esconder a informação. É muitas vezes tu não ter a coragem de colocar uma informação correta para que a tomada de decisão seja certa. Então, tu, de certa forma, está manipulando, tu está escondendo uma informação, tu não quer colocar ela. Então, isso acontece frequentemente. Então, o retrato da liderança, ele influencia diretamente no sucesso do projeto. Então, o poder ele pode influenciar mais negativamente do que positivamente um projeto. A gente já viu. O sucesso do projeto ele pode residir em fatores exógenos. O que é um fator exógeno? Ele está fora do projeto, ele não depende do time do projeto. E sob a ótica da racionalidade limitada, ou seja, a gente não tem condições de saber tudo a todo tempo, a todo momento, o sucesso, a gente não pode resumir o sucesso ou fracasso em variáveis. Ou o projeto está com o cronograma mal feito, ou isso, a gente não pode resumir isso. Porque nós não temos consciência do todo. E a cultura individualista de liderança influencia diretamente no sucesso do projeto. E isso não sou eu que estou dizendo. Aqui eu trago para vocês o mapa cultural de lideranças, de uma autora chamada Erin Meyer, que eu tive o prazer de conhecer e trocar alguns conhecimentos com ela. Mostra que o Brasil, o padrão de liderança do Brasil, ele é top-down e hierárquico. Faça, eu sou teu chefe. Então, esse perfil de liderança invoca poder. Ele invoca condições que fazem com que o projeto tenha mais insucesso do que sucesso. Cara, como é que a gente muda isso? Reseta o Brasil. A cultura do Brasil é essa. E aí o que eu vejo muito é o seguinte, cara, olha, os australianos, eles gerenciam projetos melhores que os brasileiros, vamos lá fazer um benchmark. Cara, está indo no lugar errado. A Austrália, ela tem um viés igualitário. Ela não toma decisão hierárquica. Então, o projeto na Austrália é completamente diferente de um projeto feito no Brasil. E, normalmente, eu vou buscar aonde? Nos países onde eu tenho uma cultura diferente. Meu amigo, se tu quer saber qual é um projeto de sucesso, sai do Brasil e vai no México. Mas o México... filhote. Tu te compara com o México, tu não te compara com a Austrália. Tu te compara com a Índia, com a Rússia. Tu te compara com a Indonésia. Eu não vou falar China, porque a China é mais... Tu te compara com lugares onde tu tem um poder, uma cultura de liderança muito parecida com a tua. Então, a cultura de liderança top-down, hierárquica, presente em país com lideranças individualistas, molda o sucesso ou insucesso do projeto. Finalizando aqui, antes que ele puxe minha orelha, porque ele já falou que eu estou atrasado, o que eu queria que vocês saíssem daqui com essa palestra é que tu tem um escopo muito bem definido, um cronograma muito bem estruturado, um custo muito bem definido, um business case maravilhoso, não garante nada. É frustrante escutar isso, mas não garante nada. A exposição do projeto às variáveis de poder precisa ser controlada. Controlada dos interesses individuais, porque normalmente o poder ele aparece por um viés individualista, não coletivo. Então, o papel do sponsor, a definição da estrutura de tomada de decisão, ela é muito importante para o sucesso do projeto. Muito mais do que um cronograma bem definido. E aí eu entro num ponto aqui que me chamou muita atenção. Disciplina. A possibilidade de nós termos um projeto com sucesso, se a gente seguir a disciplina que nós definimos enquanto nós não estávamos sob pressão,
é um fator de sucesso. Então, disciplina e governança. Se eu tenho uma governança forte, uma disciplina que eu consiga seguir a governança, eu posso ter muito mais sucesso do que insucesso nesse projeto. E aí, talvez, as contraposições às premissas fundamentais, né, do gerenciamento do projeto, na minha humilde opinião, ela precisa ser revista. Né? Porque quando a gente olha aqueles fatores todos que a gente estava olhando, a gente olha fatores frios. Né? E a gente desconsidera o lado humano. Então, quando a gente pega qualquer livro e fala do triângulo das restrições, escopo, prazo e custo, e agora, né, colocaram qualidade lá no meio, a gente está desconsiderando o principal fator de sucesso e insucesso no projeto, que é o fator humano, que são os vieses que eles carregam. Tá? Muitíssimo obrigado, espero que tenha valido a pena.